Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu consegui tirar o meu visto F1, que é o visto de estudante para os Estados Unidos, para fazer um mestrado na minha área de arquitetura, focado em sustentabilidade. Bom, gente, para quem não sabe, eu tô aí no processo para ir já para os Estados Unidos. Eu já estou com o meu visto F1 aprovado, só estou esperando começarem as aulas, ajeitar a parte do voo, a parte da moradia, para eu embarcar aí no final de julho, né, começo de agosto, aproximadamente aí por essa data, não sei ainda a data específica. Mas o foco de hoje vai ser eu mostrar para vocês como eu consegui emitir o meu visto F1. Bom, primeiro a gente precisa que ser aprovado, né, numa universidade nos Estados Unidos, onde você vai fazer o seu mestrado, ou o seu doutorado, ou o seu pós-doutorado. E a universidade, ela emite para você um documento que se chama I-20. Você também precisa preencher um documento que chama DS-160. Você preenche esse documento online com as informações necessárias, como, por exemplo, onde você vai ficar, se você tem família nos Estados Unidos, qual que é a sua fonte de renda aqui no Brasil, o que você faz. Você tem que informar também as suas redes sociais. Eu vou passar certinho, abrir aqui com vocês o DS-160, para vocês olharem o que precisa ser respondido nesse documento. E após você ter esse documento do I-20, que é esse pedido, né, para você dar entrada no seu visto, e preencher as informações do DS-160, você precisa pagar duas taxas, a taxa SEVIS e a taxa MRV. Essas duas taxas, uma é para você tirar o teu visto, né, F1, e a outra é para você pagar o teu DS, né. Essas duas taxas você tem que pagar. E hoje, em 2025, para mim ficou em torno de R$ 3.000 convertendo, tá? Eu vou deixar o preço delas aqui hoje em dólar e, né, valendo o dólar aqui hoje em 2025, para mim ficou R$ 3.000. Eu tirei meu visto lá no consulado americano de São Paulo, então eu também tive que pagar o transporte, tive que pagar a moradia lá, porque assim, são 2 dias, né, que você precisa estar lá em São Paulo. O primeiro dia você vai no CAVES, que é onde você faz a sua coleta biométrica e também tira uma foto, né, para o teu visto. E no dia seguinte é o dia da entrevista no consulado americano. Os dois são com horários agendados, né? Você pode chegar lá de meia hora a uma hora antes. E aí no dia seguinte é entrevista no consulado americano. E as perguntas que eles me fizeram foram quatro perguntas. A primeira era para onde eu estava indo e fazer o quê, né? Para o que eu estava indo fazer nos Estados Unidos. A segunda foi se eu tinha ganhado uma bolsa de estudos, né? Uma assistantship. A terceira, se eu tinha parentes lá nos Estados Unidos. E a quarta, eu não lembro. Qual que era a quarta? A quarta acho que foi para confirmar o nome da universidade, o estado e a cidade. Acho que foi isso. Então, assim, foram 4 perguntas super simples, até porque eu estava com o meu I-20 em mãos, que tem o I-20, ele já tem os dados da universidade, ele já estava informando que eu ganhei uma bolsa, também tinha o meu DS-160 também, com o comprovante das taxas, então não tinha muito o que perguntar na entrevista, né, no sentido de comprovação financeira, no sentido de nada, porque eu estava com uma bolsa garantida. Eu vou até pegar os documentos para vocês verem, tudo que eu levei, porque foram muitos documentos. Mas eles só me pediram 4, que foi o DS-160, o I-20 e os comprovantes de pagamento. Espera aí que eu vou pegar e já volto. Bom, gente, documentos em mãos. Agora sim, vou falar para vocês tudo que eu levei lá para tirar o meu visto, tá? Mas não utilizei quase nada. Bom, levei os 2 passaportes, né? Como vocês podem ver aqui. Os meus 2 passaportes, tá? Um é o antigo e o outro é o atual. Como eu tinha o antigo, você tem que levar os dois. Eles também me perguntaram lá no começo se eu já tinha algum visto aprovado. E eu disse que sim, mas era o visto de turista. Aqui, levei as minhas vacinas, o comprovante de vacina da Covid e as outras vacinas que eu tenho aqui no postinho.
o meu título de eleitor, meu CPF, meu RG. Aqui também a minha carteirinha do CAL com a minha CNH, vacinação. Esse documento aqui que eu levei é o meu histórico escolar traduzido pela UES, que é um serviço de traduções online, também levei ele. Que mais? E esses aqui foram todos os documentos que eu levei. Eu vou ler aqui para vocês, um por um, o nome deles. Bom, essa primeira aqui é uma carta de recomendação do meu chefe, que comprova meu vínculo com o Brasil, ele dizendo que as portas estão abertas quando eu voltar e tudo mais, né? Então, porque às vezes eles pedem uma comprovação de vínculo com o Brasil. Essa foi uma das formas de comprovar, que seria com essa carta de recomendação, caso precisasse. Meu I-20. O comprovante da taxa SEBS. Meu DS-160. Comprovante da taxa MRV, que é o pagamento, tá? Quando eu falo dessas duas taxas, é o pagamento da I-20 e da DS-160. O meu comprovante de agendamento para os 2 dias, tanto para o CAVES quanto para o consulado americano. Minha carta de admissão da universidade. Aqui a minha bolsa de estudos, tudo especificado detalhadamente. Um comprovante de renda. Aqui também o meu diploma da universidade aqui do Brasil. Uma cópia, caso precisasse, da minha CNH, do meu RG. As vacinas que eu consegui, elas online, você consegue no site do Gov imprimir suas vacinas e inclusive imprimir elas em inglês. Aqui outro vínculo com o Brasil, que seria, né, o IPTU, uma conta de luz, né, de energia. E basicamente foram esses documentos que eu levei para São Paulo. Só que eles só me pediram esses documentos aqui, ó. Apenas esses 4 documentos, tá? Que é o I-20, o comprovante do I-20, o DS-160 e o comprovante de pagamento do DS-160. Só esses documentos que me pediram e fizeram aquelas 4 perguntas que eu falei para vocês, tá? Bom, gente, mas resumindo, então preencheu o DS-160, já tá com o I-20 na mão, você consegue, então, fazer aí a sua entrevista no consulado americano, né, ou em São Paulo ou em alguma região, e já dá entrada aí no teu visto, né, do CAVES, no consulado americano, e correr para abraço, né, depois da entrevista aí, o visto, ele é informado na hora que você é aprovado ou não. No dia da entrevista do consulado não pode entrar com praticamente nada, né, celular, aqueles smartwatch, né, o Apple Watch não pode entrar com nada em mãos. Então, ou você no dia não leva ou guarda em algum armário do lado de fora do consulado, tá? Já o CAVES já é mais fácil, o celular já pode entrar, só que desligado, né? Aí tem estacionamento ali da parte do lado, tem um Burger King do lado também, onde você pode esperar e ter o horário. Mas é simples, gente. Conseguindo esses 2 documentos, tendo o I-20, né, que é, né, por alguma universidade ou algum estudo que você vai fazer nos Estados Unidos, é facinho de tirar o teu visto F1 de estudante, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um vídeo mais rápido e mais prático. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que eu respondo depois, ou alguma sugestão também de ideias, de conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.